falar pra vocês de um livro fantástico, que é o Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Jorge Amado. Essa edição que eu tenho aqui é de uma coleção antiga da década de 90, da editora Record, chamada Mestres da Literatura Contemporânea. E eu fui dar uma pesquisada, essa coleção teve mais de 100 livros. Felizmente, minha mãe só tem uns 10, mas são 10 livros assim bem interessantes. Tem o 100 Anos de Solidão, tem esse aqui, Dona Flor e Seus Dois Maridos. Tem outros dois que eu já separei para ler, que é o A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, e o Amante, da Margareth Duras. E é legal ir lá na estante da sala e achar alguns livros que eu tô com vontade de ler, né, que não foram escolhidos por mim, nem comprados por mim. Ela falou que no começo era mais barato, depois foi encarecendo um pouco a coleção, por isso que ela acabou tendo que deixar de comprar. Eu acho que na época comprava na banca de jornal. Então, hoje eu vou falar sobre esse aqui, o Dona Flor e Seus Dois Maridos. E, gente, que livro fantástico! Eu amei esse livro, amei as grandes e pequenas contradições dos personagens, amei como o autor nos apresenta Salvador, mais especificamente, e os costumes, a cultura, a comida, a religião, os jogos de azar. Enfim, eu achei muito bacana todo o cenário que esse livro se desenvolve. E também fiquei apaixonada pelo trio Dona Flor, Vadinho e Teodoro. Eu gostei muito como esses dois maridos mostram dois lados de uma mesma personagem, a Dona Flor. Então, mostram duas coisas que ela precisa para ser feliz e como uma coisa não precisa estar a parte da outra. É claro que não como no extremo de ter dois maridos, mas como você não precisa ser uma coisa só, não precisa ser só, no caso da Dona Flor, a esposa dedicada e honesta e trabalhadora, mas também não precisa deixar de ser isso para ser a amante, a mulher que é feliz, tem uma relação sexual prazerosa e coisas do tipo. É mais ou menos isso que pra mim esses dois polos aí entre esses dois maridos representaram, assim. Pois não precisa deixar de ter emoções na vida, né? E o fogo de viver, pra não dizer de outra coisa, e também ser uma pessoa responsável, honesta, dedicada e tudo mais. Antes de filosofar sobre os personagens, vamos falar um pouquinho da história. Esse livro, ele começa com a morte do Vadinho. Eu acho que eu não vou ter muito problema com spoilers nesse livro, porque essa é uma história conhecida, já passou até na televisão, como série, como novela, se não me engano. E todo mundo já viu aí Dona Flor em algum momento representada com o seu marido fantasma, Vadinho, e o seu outro marido. Então eu vou falar mais livremente desse livro, é claro, sem contar aquele detalhe que só tem no livro e ninguém sabe, mas vou contar um pouco dessa história para vocês. O livro começa com a morte do Vadinho no carnaval e Dona Flor fica arrasada, apesar de a gente logo perceber que ele não era um marido fiel, não era um marido honesto e era muito viciado no jogo, que trazia muitos problemas para o casamento deles. Mas ao mesmo tempo, o Vadinho era aquele típico malandro que levava todo mundo no bico, mas ninguém ficava com raiva dele, porque ele tinha uma lábia tão grande que ele sabia enrolar todo mundo, mas ele também não era uma má pessoa, sabe? Não era aquela pessoa que fazia as coisas com ruindade. Ele achava mesmo que tinha que viver ali do jogo, então ele dava um jeito dele de arrumar dinheiro. É claro que esse jeito nem sempre era bacana, ele passava a perna mesmo em algumas pessoas. Na própria Dona Flor ele chega a usar da violência para conseguir dinheiro com ela, e isso é o que, assim, eu não perdoo no Vadinho. Então foi um casamento muito tumultuado, eles ficaram juntos 7 anos. E o Vadinho morre, de repente, brincando aí no carnaval, vestido de baiana, cai duro no meio do desfile aí do bloco que ele participava. E isso deixa a Dona Flor desesperada. Ela começa a fazer os preparativos pro funeral, né? E as comadres se mostram muito unidas a Dona Flor, começam a ajudar com o alimento. É muito engraçado que logo no começo tem uma receita da Dona Flor, que não é bem uma receita, tipo conselho de como deve ser a comida durante
um enterro. E eu nunca tinha parado para pensar que existisse essa formalidade em alguma época, mas é um texto muito engraçado, falando que tem bastante comida, que não pode faltar cachaça. Como a Dona Flor é professora de cozinha, né? Ela é cozinheira e professora, ela tem uma escola de culinária. As receitas e pratos típicos da Bahia vão estar presentes aqui no livro, intercalados aos sentimentos de Dona Flor, intercalados ao que acontece na história. Em alguns momentos a gente vai ter mesmo a receita aí da comida para aquela situação, ou de como que aquele prato era preparado, assim, o que é bem, bem legal. Mas voltando, vamos ter então o enterro de Vadinho. E só quando Dona Flor vai se ver ali sozinha mesmo, com o corpo, e depois sozinha na cama dela, que ela vai sentir a solidão, assim, arrasadora. E ela vai perceber que, por mais que muita coisa ruim tenha acontecido com ela durante o casamento, ela preferia ficar esperando o Vadinho voltar de noite de bebedeira, Vadinho voltar da cama de sabe lá quem pra cama dela, do que essa espera sem jeito, que é a morte, né? Você espera pra sempre. Então ela vai ficar num luto bem fechado. Tem a cultura mesmo do luto explicado nesse livro, assim, como a cada mês a viúva deve se comportar de uma forma até abrir o luto, mas as vizinhas e as comadres, a própria mãe da Dona Flor, vão ficar implicando muito com ela, que ela não devia fazer um luto tão fechado, ficar com a cara tão abalada, como se isso fosse possível, né? Mas o que elas querem dizer é que o Vadinho não era uma pessoa tão boa assim, que ela até acabou se livrando de uma cruz, e isso também vai deixar a Dona Flor chateada, como se ninguém lembrasse das coisas boas que o Vadinho fez, só das coisas ruins. E ela vai começar a relembrar um pouco a vida dos dois, e o livro vai abrir uma parte para contar de como eles se conheceram, como era a vida da Dona Flor, da mãe e da irmã, antes do Vadinho aparecer, e como eles se conheceram, como começaram a namorar, até eles se casarem. O livro é dividido em algumas partes, e é engraçado como é que o autor coloca. Por exemplo, 1. Da morte de Vadinho, primeiro marido de Dona Flor, do velório e do enterro de seu corpo. Aí a parte 2... E o autor também faz uns intervalos, tipo, para exemplificar a história com outros personagens ali da Bahia. Ele faz alguns intervalinhos na história. Claro que tudo tem uma ligação, mas também é um livro que, como eu falei, que vai falar um pouco de política, dos costumes da Bahia. Tem uma gama de personagens muito rica, com histórias assim, curtinhas, mas são muitos personagens. Depois desse intervalo, aí vem essa parte 2, do tempo inicial da viuvez, tempo do nojo, do luto fechado, com as memórias de ambições e enganos, de namoro e casamento, da vida matrimonial de Vadinho e Dona Flor, com fichas e dados e a dura espera agora sem esperança e a incômoda presença de Dona Rosilda. Muito bem, a gente vai então conhecer nessa parte do livro como é que foi o casamento deles, assim, cheio de dificuldades e de momentos bonitos de amor, como com direito a serenatas na janela, mas também os momentos muito difíceis que a Dona Flor achou que o Vadinho nunca ia tomar jeito, muito magoada em vários momentos da história, mas nunca deixando de amar o Vadinho, mesmo ele tendo todos esses problemas. Ele era viciado mesmo no jogo, não parava. Ele não tinha dinheiro para apostar, porque eles não eram ricos, então ele ficava o tempo todo pegando empréstimo com as pessoas e convencendo as pessoas a emprestar dinheiro para ele. Então quando ele ganhava, ele devolvia o dinheiro, quando ele não ganhava, ele simplesmente não pagava. As pessoas assinavam promissório para ele, uma coisa meio louca, tipo, como é que as pessoas caíam nessa? O narrador até fala que era quase como se as pessoas participassem do jogo, pessoas que não jogavam e tinham aí vontade de jogar, sabe? E acabavam se realizando por meio do Vadinho. Mas tinha muita gente, assim, comerciante, que ele pegava dinheiro emprestado, os próprios amigos. Tem alguns amigos que são parceiros de jogo. A gente também vai ver o Vadinho, a parte da religião do Vadinho, né? Que ele era filho de Ogum, uma coisa assim. E como ele acabava sempre convencendo a Dona Flor
de que a única mulher da vida dele era ela e que o resto era só passatempo, diversão e que não tinha a menor importância para ele. Então, isso é muito controverso. Para mim isso nunca funcionaria, mas a gente começa a entender e compreender a Dona Flor conforme a gente vai lendo o livro. E desde o começo do relacionamento deles, assim, surge como uma mentira, assim, ele dá um jeito de enganar a mãe da Dona Flor e elas acham que ele é um excelente partido, bem relacionado. É claro que a Dona Flor não se importa muito com isso, senão ela não teria ficado com ele quando descobre a verdade. Mas para a mãe da Dona Flor isso assim é o fim, ela passa a odiar o Vadinho para sempre quando ela descobre que ele não tem nem onde cair morto. E ele até tem um emprego, mas é aqueles empregos de fachada ali na prefeitura e ele não ganha muito por isso e vive gastando tudo no jogo. Então, quando a Dona Rosilda, que é assim, carne de pescoço, descobre isso tudo sobre ela tenta afastar a Dona Flor dele de qualquer forma, proíbe o namoro. Daqui eles começam a namorar escondido e a situação acaba passando para o casamento. Eles dão um jeito de se casar, porque eles têm o apoio de algumas pessoas. E a Dona Flor aceita ele mesmo depois dessa mentira sobre quem ele é de verdade, porque ela na verdade não se importava. A mãe dela, que sempre teve o sonho de casar as duas filhas bem e com isso ter uma posição social melhor. Elas nunca foram pobres, mas também nunca tiveram muito dinheiro, então a Dona Rosilda sonhava em figurar entre as pessoas ricas da Bahia e influentes. Então, quando isso tudo se desfaz, porque ela não consegue nem casar, nem a mais velha, nem a mais nova, com um cara rico, ela fica com muita raiva de todos os genros. E ela é uma sogra horrível, ela tá sempre visitando só pra alfinetar. Quando ela vem no velório é quase pra cuspir no caixão do defunto. Ela nunca entendeu a Dona Flor, e embora a Dona Flor, como ela começa a trabalhar cedo, cozinhando e ensinando, ela meio que sustentava a casa. E isso a Dona Flor não perde durante o livro, sabe? Essa vontade de trabalhar, de ter o dinheiro dela, de ganhar, mesmo quando ela estava com uma situação financeira confortável. Ela não queria deixar de trabalhar porque ela gostava, ela vivia para aquilo ali. Era apaixonada pelo trabalho dela e era um momento de distração aí nessas tormentas com o Vadinho, que nunca botou um dinheiro assim dentro de casa. Pelo contrário, ele já tira várias vezes dinheiro de aluguel, ele causa muitos problemas para Dona Flor, mas como ela o ama, ela faz essa escolha de ficar com ele mesmo assim, até porque desde que eles se conheceram, ela sabia mais ou menos quem ele era. Boa parte do livro ele vai contar desse casamento, do que eles faziam, das coisas que o Vadinho aprontou, dos momentos românticos também. Teve uma vez que ele leva ela ao cassino como presente e ela fica deslumbrada com luxo. E tem umas partes bem bonitas, assim, nesse sentido, deles dois dançando juntos, dela lutando aí pelo amor dele também. Gostei muito das ilustrações desse livro, tem uma aqui que eu marquei justamente deles dançando no cassino. As ilustrações são de Eloriano Teixeira, pelo menos nessa edição, e eu vou mostrar mais de perto, mas tem umas ilustrações bem bacanas. E essa aqui deles dançando foi o que eu mais gostei, que exemplifica bem esse amor tumultuado. E o tempo todo mostrando aí essa comunidade dos vizinhos, das pessoas que se conheciam, como elas assim fofocavam sobre a vida um dos outros e davam palpite, pedindo ou não. E isso às vezes era bom ou ruim, porque às vezes ajudava, né? As pessoas estavam sempre ali dispostas a ajudar umas às outras, mas a fofoca, assim, pra derrubar também estava presente, então isso era bem ruim. Tem uma parte aqui que a Dona Flor fala: só para as más notícias, para levá-las, sobram os arautos, não faltam quem se dê aos maiores incômodos, quem largue trabalho, interrompa descanso, quem se sacrifique. Dar uma notícia ruim, coisa mais emocionante. Aqui falando das noites que o Vadinho resolvia ficar em casa. Escassas, porém, essas noites em que o tinha sem sair após o jantar, estirado no sofá, a cabeça em seu colo a ouvir o rádio, a contar-lhe histórias.
a mão indiscreta a cutucá-la, a bulir com ela, tentando-a, e logo cedo no leito de ferro, na longa cavalgada. Aconteciam de raro em raro, quando ele, num enjoo repentino e imprevisível, abandonava por 3, 4 dias, por toda uma semana, a estroinice, a baderna, a cachaça e o jogo, e permanecia em casa, dormindo a maior parte do tempo, futucando nos armários, abusando as alunas, exigindo Dona Flor para vadiar a qualquer hora, mesmo nas mais impróprias e indiscretas. Dias curtos e cheios esses, com o Doudivanas a remexer em tudos, o riso trêfego a ressoar pelo corredor, na janela em prosa com os vizinhos, ouvindo ralhos de Dona Norma, em longos bolodóis com Dona Gisa, enchendo de movimento a alegria, o lar e a rua. Contados a dedo essas noites inteiras de vertigem e euforia, de riso incontido e cócegas cafunés, cariciosas palavras e o baque dos corpos desatados no leito de ferro. Meu doce de coco, minha flor de manjericão, sal de minha vida. Então, são esses bons momentos que seguram aí esses 7 anos de casamento, que mantém a Dona Flor apaixonada pelo Vadinho, e ela vai acabar relembrando tudo isso durante o luto. E até o dia que ela resolve deixar o Vadinho descansar e parar um pouco de pensar nele e começar a abrir o luto. Quando ela começa a abrir o luto, ela começa a se sentir muito carente, fisicamente mesmo, querendo alguém ali com ela, querendo receber carinhos, atenção, e achando que isso não é coisa de viúva direita. Ao tempo todo a Dona Flor se julga muito nessa questão de seguir os costumes, de ser direito, de manter a honra dela. E às vezes ela se complica muito com isso, porque a vida não é assim, a pessoa tem sentimentos e pronto. Ela não é porque ela tá viúva que ela não pode ter desejo mais, sabe? Ela acha que tinha que enterrar o desejo dela junto com o Vadinho, que a partir de agora ela devia viver seca, sem sentimentos. E ela começa a se irritar, porque todo mundo começa a querer arrumar um novo marido pra ela e ficam brincando com pretendentes, então ela fica muito irritada com aquilo. E são justamente, ela tem 2 amigas, a Dona Norma e a Dona Gisa, que acompanham ela durante o livro e que têm personalidades completamente diferentes. Muito legal a construção dessas amigas. Uma é americana, mas mora no Brasil há muito tempo. A outra é casada e é vizinha, assim, próxima. E elas são aquelas amigas mesmo, que também fazem suas fofocas e dão seus pitacos, mas querem o bem da amiga, não são iguais às outras comadres que só querem fofocar. E é com quem a Dona Flor consegue se abrir. E a Dona Norma que fala pra ela, olha Flor, você tem que parar de ter raiva do mundo e ficar nesse luto tão fechado. Se você acha que você quer ter alguém, sabe, você arruma alguém, ela, mas eu sou moça direita, eu não vou arrumar alguém só pra cama, lá, então casa de novo. Então ela chega à conclusão de que a Dona Flor tem 2 opções, ou se degradar, segundo a Dona Flor, que acha que ter assim só um namorico é coisa de mulher duvidosa. E, ou seja, a Dona Flor tem seus próprios preconceitos também, até consigo mesma, sabe? Porque pelo lado dela de mulher, ela arrumava alguém para passar o tempo, para se divertir, se distrair. Mas não, elas acabam chegando à conclusão de que a Dona Flor precisa de um novo marido. E logo que elas chegam a essa conclusão, começa a pintar um pretendente, que é o sócio da farmácia, o farmacêutico, o Dr. Teodoro. E a coisa anda aí do namoro pro segundo casamento. Só que assim, até esse namoro, a Dona Flor tenta fazer tudo certo, até vigia pro namoro tem, eles nunca saem sozinhos, mesmo ela já sendo viúva, ela quer mostrar ali que é uma mulher de respeito, segundo os preceitos dela, e vira um namoro assim, bem recatado mesmo. E o beijo só vai rolar lá, assim, pro quase perto do casamento. E eles se casam e a Dona Flor consegue atingir uma felicidade, assim, baseada no companheirismo, na amizade, no amor também, porque ela se apaixona pelo Dr. Teodoro, pelo jeito dele de cuidar da casa, de cuidar dela. Ele é muito preocupado com a Dona Flor, muito agradecido pelo amor que ela tem por ele, por ela ter se casado com ele. Então ela encontra um outro tipo de vida que ela nunca teve, uma vida mais regrada, mais certinha.
mas também com momentos muito bons, muito companheirismo, sabe? A palavra do segundo casamento dela é companheirismo, eles vivem felizes e ela não desiste de trabalhar, mesmo ele tendo uma condição financeira melhor do que a dela, né, por ter a farmácia, mas ele também não quer que ela sustente a casa. Então ela consegue guardar e juntar um dinheiro só dela. E até a dona Rosilda, a sogra Mala, admira esse novo marido, apesar de ter duvidado no começo. E eles ficam muito bem juntos. Só que toda essa felicidade, essa estabilidade e o fato do segundo marido não ser tão fogoso na cama como era o Vadinho, e ser mais assim contido, porque ele acha que com a esposa o marido tinha que ser mais contido, fazem a Dona Flor querer o Vadinho de volta, mas inconscientemente, sabe? Ela fica assim com uma cara parada e não percebe que está desejando isso. Ela acha que ela está feliz, mas ela acaba trazendo o Vadinho de volta. Um dia ela entra no quarto e tá o Vadinho lá peladão, deitado na cama. É um espírito até bem corpóreo, assim, só ela vê, mas ela sente toque, ele parece que sente toque. É um espírito meio diferente do que a gente costuma ver nos outros livros, um espírito cheio de desejo e vontade e que não atravessa as pessoas quando toca, né? Pelo contrário, é quase como se fosse uma pessoa de carne e osso, mas que ninguém mais vê, e ele fica andando peladão por aí. E ele começa a perturbar a Dona Flor, querendo que ela vá pra cama com ele, e ela achando que assim ela tá botando um par de chifres no segundo marido, e fica sem saber o que fazer, não quer contar pra ninguém, porque acha que ninguém pode acreditar nela. Por ela não saber se quer o Vadinho ali ou não, sabe? Ela fica aí nessa inconsistência, porque ela sentia muita falta do Vadinho, porque do sorriso, do jeito divertido, da sedução. E quando ele volta, ela não sabe o que fazer com ele. Ela sabe o que ela quer, mas não tem coragem por achar que estaria traindo a honra de esposa, como se o Vadinho estivesse voltando para roubar essa honra dela. Então, eu não vou dizer se ela cede ou não o Vadinho e o que acontece no final. Mas o Vadinho volta para mostrar isso, que ela não é uma coisa só. E que ela tem os próprios desejos, que ela pode atender a esses desejos. Claro que aqui é uma situação que extrapola isso, né? Não precisa ter um amante, nem ter um marido fantasma e nem ter dois maridos, né? Mas que esse lado da Dona Flor que tem seus desejos não precisa ficar escondido, não é uma coisa feia. Esse livro se passa aí na década de 60, então ainda tinha muito tabu sobre as vontades da mulher, né? Mulher que tinha desejo, que queria ter uma relação sexual, era considerada meio vadia mesmo. E a gente vê isso por outros exemplos que são tratados aqui no livro. Então, os costumes em relação à mulher ainda eram muito fortes, as coisas de se preservar ao máximo e não poder fazer nada, porque senão as pessoas iam falar. Essa preocupação aqui no livro é bem evidente. Aqui tem um trecho de como ela estava feliz, mas que sentia falta de alguma emoção assim na vida. Até que ela, Dona Flor, não levaria a mal se algo sucedesse, um imprevisto qualquer a romper a rotina dos dias igualmente felizes e pacatos. É até um pecado, minha irmã, falar assim quando se tem a vida que eu tenho, depois de haver comido pão amargo, mas a mesma coisa todo dia cansa, até quando a gente está no bom e no melhor. Aqui para nós lhe digo, mana saudosa, que mesmo com essa vida tão feliz, por todos invejada, por vezes me dá uma agonia tão sem pé e sem cabeça, difícil até de explicação, um não sei o que. Natureza ruim dessa sua irmã, que não sabe apreciar como devido o quanto mereceu do céu para tanto ter merecimento. Vida tão tranquila e um bom marido. É que ela desejando aí a volta do Vadinho, não a volta do Vadinho, né, mas que alguma coisa acontecesse. E quando o Vadinho volta, ele volta falando que foi porque ela
meio que pediu. Então a gente fica sem saber se em algum momento isso passou pela cabeça dela ou se é só o Vadinho tentando convencê-la, né, a ir pra cama com ele. E nessa tentativa de convencer tem um dos trechos que eu gostei muito no livro, que é o Vadinho justamente tentando convencê-la a ser feliz com esses dois homens, né, que a vida lhe deu. Também de meu amor precisas para ser feliz, desse amor de impurezas, errado e torto, devasso e ardente, que te faz sofrer. Amor tão grande que resiste à minha vida desastrada, tão grande que depois de não ser, voltei a ser e aqui estou, para te dar alegria, sofrimento e gozo aqui estou. Mas não para permanecer contigo, ser tua companhia, teu atento esposo, para te guardar constância, para te levar de visita, para o dia certo do cinema e a hora exata de dormir. Para isso não, meu bem. Isso é com o meu nobre colega de Chibiu, e melhor jamais encontrarás. Eu sou o marido da pobre Dona Flor, aquele que vai acordar tua ânsia e morder teu desejo, escondidos no fundo de teu ser, de teu recato. Ele é o marido da senhora Dona Flor. Cuida de tua virtude, de tua honra, de teu respeito humano. Ele é tua face matinal e eu sou tua noite, o amante para o qual não tens nem jeito nem coragem. Somos teus dois maridos, tuas duas faces, teu sim e teu não. Para ser feliz precisas de nós dois. Quando era eu só, tinhas meu amor e te faltava tudo. Como sofrias? Quando foi só ele, tinhas de um tudo, nada te faltava. Sofrias ainda mais. Agora sim, és Dona Flor inteira como deves ser. Então, como ter raiva totalmente de um Vadinho tão sensível a o que a Dona Flor precisa ou não precisa? É muito complicado, nenhum desses personagens aqui no livro são uma coisa só. Então, eu não vou contar o que a Dona Flor decide no final. E vocês vão ter que ler o livro para saber. Eu acredito que muita gente já sabe mais ou menos o que acontece, já tenha visto a cena final aí em algum trechinho de novela, de filme, enfim. Mas é um final assim bem turbulento. O do livro tem algumas coisas extras. Esse livro, como eu falei, ele vai mostrar muito a cultura da Bahia, né? Na comida, na música. O Jorge Amado gosta de usar nomes que realmente existem. Tem um momento de uma serenata que quem vai cantar é o Dorival Caymmi. Deve ter várias outras referências também que eu não pesquei, porque eu não conheço tanto assim de música dessa época. Mas o Dorival Caymmi é óbvio que eu pesquei, porque é um nome muito conhecido. E também vai falar muito do candomblé, da umbanda e dos santos baianos, né? Daquela coisa da religião, da mistura da religião católica com a religião do centro, do terreiro. E muitos personagens são mães de santo, pais de santo e muitos outros nomes que eu não conheci, não sei muito bem o que é, mas que não atrapalha você entender na história. Tem um certo momento que os santos vão interferir aí nessa volta do Vadinho, porque ele causa uma certa confusão com a volta dele, né? Tem uma comadre da Dona Flor que ela é mãe de santo, então quando ela vê a Dona Flor muito nervosa, ela vai pedir lá para que mandem o Vadinho de volta pro lugar dele, e isso vai interferir aí no final desse trio. E é muito engraçado também porque quando o Vadinho volta, ele também vai fazer contato com alguns amigos dele de jogo, tentando ajudar esses amigos, falando: aposta em tal número, joga em tal cor, em tal carta. E as reações que esses amigos vão ter são muito engraçadas, assim. Essa é uma parte bem engraçada do livro, esse final, porque cada um dos amigos tem uma reação diferente e bem diferente do que o Vadinho imaginava, né? O Vadinho achou que eles iam ficar ali ganhando dinheiro, apostando no que ele falava pra sempre, né? Se fosse o Vadinho, claro que ele ia aproveitar. Mas os amigos têm reações bem diversas e é bem engraçado. Eles também acabam influenciando na vida aí do dono ali da banca, que a galera começa a apostar o número que o Vadinho indicou direto e só dá aquele número. Então ele vai achar que fizeram um trabalho pra ele, que fizeram uma macumba pra ele.
e ele vai ficar desesperado também. Então, os santos e as divindades e esses pais de santo, mãe de santo, cartomante, muitos desses personagens aparecem aqui no livro em algum momento, e talvez quem conheça melhor essas religiões entenda melhor essas partes do livro, mas não atrapalha em nada para quem é mais leiga como eu e só sabe um nome ou outro. Mas é importante você ler esse livro, não é que você tenha que acreditar nessa religião e seguir, é mais como de forma de conhecimento cultural mesmo. E vale ler esse livro assim, sem preconceito com esses nomes. Isso faz parte do retrato da Bahia também. É um livro muito importante para entender um pouco as questões culturais que envolvem a Bahia. E esse livro tem partes muito divertidas, partes emocionantes, partes bonitas. É um livro que vai te despertar emoções diferentes, principalmente as partes que tem o Vadim, que é o grande provocador aí do livro, que é quem move a trama. E não tem como não gostar da Dona Flor, porque ela tem um jeito assim muito amável. E então eu recomendo que vocês leiam o livro. É um livro importante, né, para a literatura brasileira. Jorge Amado é um autor incrível. Dele eu já li Os Capitães de Areia, que é outro livro ótimo que todo mundo deveria ler. Então fica aí a dica desses 2 livros para vocês. Quem já leu o livro, não esquece de comentar o que achou. Quem gosta do Jorge Amado, quem tem alguma dúvida também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Comentem, que a opinião de vocês é muito importante para mim, para eu saber o que vocês estão achando. Não esqueçam também de acompanhar o Eu Li no Facebook e no Instagram, tem sempre novidades por lá, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!